Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer o corte, né? Estamos indo já, vamos continuar então a fazer aquele projeto da edificação comercial. Vamos fazer o corte. Então eu tenho aqui uma prancha, né? Já com margem, com carimbo, tudo certinho. Eu vou precisar de todos os desenhos feitos até agora. Então eu vou precisar da planta baixa com a marcação do corte A e BB. Percebam que o corte B vai passar pela escada, olha que legal, né? Dificuldade, para que facilitar, né? Mas vocês sabem que é obrigatório, né? Quando tem escada, o corte necessariamente precisa passar pela caixa d'água e pelas escadas, tá? Então, no mínimo, isso. Aqui, então, eu tenho também corte A e BB marcado, então a planta do térreo, a planta do superior do mezanino. E também eu vou precisar da planta de cobertura, né, implantação que a gente fez, tá em outra escala, né, tem que observar isso, mas eu tenho a posição, então eu sei que vai passar aqui pela nossa caixa d'água, o corte AA, tá? Então, a gente vai fazer primeiro o corte AA. O corte AA, se vocês quiserem, vocês podem fazer de duas formas, né, ou dobrar, então lembra como é que faz o corte, né? Dobrar a folha, né, vocês podem dobrar aqui no corte e colocar pra cima, tá? A flechinha sempre pra cima, ou vocês podem colocar essa folha por baixo, que deixa eu mostrar como é que seria, né? Essa folha transparente, né? Essa folha que a gente tá utilizando. Então, vocês podem também alinhar, colocar aqui embaixo, né? Alinhar as duas pranchas, colocar aqui por baixo e utilizar as linhas como referência, tá? Então, ó, daí não precisa dobrar, tá vendo que a gente vê tudo que tá lá embaixo, tá? Então, pode ser feito dessa forma aqui também. Só que primeira coisa eu vou marcar, né? Deixa eu começar a marcar fazer esse chão, né? Que a gente tem aqui, então. Vamos começar aqui de baixo na prancha, porque como são dois pavimentos, pensa bem, pega lá o seu escalímetro, não para 50, que é a mesma escala que tá o restante. Então, observe que eu vou ter que ter 3 metros, então, né? De cada pavimento ali, né? De piso a piso, que a gente já calculou na escada. Então, eu vou ter uma laje, né, o contrapiso, aí eu vou ter 3 metros, né, e depois eu vou ter o outro e ainda vou ter a cobertura, né, então cada corte vai ocupar uma folha dessa aqui inteirinha, tá? Eu vou fazer a laje aqui bem pra baixo, então, perto do carimbo, deixando aproximadamente aqui, vamos colocar na 1 para 100, tá? Vou colocar aqui, então, vai aparecer, faltando aqui, uns 3 centímetros aqui pra chegar no nosso carimbo aqui embaixo, tá? Então, faltando uns 3 centímetros, eu vou fazer um traço aqui, fazendo a laje. Para efeito didático, eu preferi, então, eu fiz o traço aqui embaixo, né? Que é a primeira linha ali do meu pavimento, né? Do térreo. Vou fazer primeiro o térreo e depois eu vou colocar o superior. Lembrando que o corte, a gente vai ver, então, um fatiamento na vertical dessa edificação, né? Então, aqui, para efeito didático, eu preferi dobrar, né? Para não ficar aparecendo embaixo, né? Na filmagem não é tão legal, tá? Mas vocês podem só posicionar embaixo. Então, aqui eu vou pegar a marcação da parede, né? Pra que eu tô fazendo isso? Só pra facilitar meu desenho. Então, eu peguei a marcação da parede, né? Vou colocar aqui que é o início, ó. Então, eu vou fazer um traço. Sempre com a linha mais fina, né? Pra gente não ter problema. Vou fazer aqui outro traço. Né? Marcando as paredes. Eu poderia ir medindo também, né? Aqui, tá vendo como tá chanfrado? Esse tá chanfrado aqui, eu vou ver em vista, então eu já vou lembrar que ele é uma linha fina, tá? E essa aqui, né, a parte que eu tô cortando é só a parede, então aqui é uma linha depois mais grossa, tá? Vou marcar essa parede, ela como tá inclinada, ela vai parecer maior, então eu vou marcar aqui primeiro as paredes. Deixa eu ajeitar aqui, tem que estar bem certinho com a régua, né? Vou marcar as paredes. Agora eu vou dar continuidade aqui, vamos fazer aqui embaixo o desenho, vou mostrar aqui pra vocês. Então, tá marcado. Agora eu vou fazer o desenho aqui embaixo, né, com a viga baldrame, as paredes já pra ir ficando certinho. Aqui, então, eu puxei todas as paredes, tá vendo? Já fiz a viga baldrame aqui embaixo. Depois eu vou fazer a terra e dando acabamento. É importante primeiro você montar todo o desenho, tá? Então, não se preocupe muito em ir dando acabamento já de uma vez, até porque tem muita coisa para apagar, né? Mas eu fiz aqui as vigas baldrames, né? Então, eu apaguei o encontro aqui, então, das vigas baldrames, né? Com a parede, então ficou a contrapiso, as paredes em corte, tá? Então, esse aqui
Primeiro foi do térreo. Depois a gente volta fazendo a escada, né? Que é o acabamento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa daqui. E vou pegar a planta do superior. Vou pegar a planta do superior e vou dobrar na mesma posição. Então, o mesmo corte AA aqui, ó. Claro, esse aqui é uma edificação muito simples, né? Então, a gente já percebe que as paredes são as mesmas, né? Então, assim, muito fácil, né? Vai ficar diferente só na cobertura mesmo, tá? Vai ficar diferente na cobertura. Então, eu dobrei, dobrar certinho aqui, né? Dobrar certinho na posição do corte. E depois... Não vou vincar, né? Quando eu quero vincar, eu posso vir com o esquadro, né? E fazer isso aqui, ó, tá? Ele dobra, mas eu não vou... Não coloquei aqui acabei vincando, né? Mas não era o correto, tá? Mas pra vocês verem mesmo aqui, essa dobra pode ser mais fina. E aqui, então, agora é o superior. Então, eu percebo que essas paredes são as mesmas, né? Só que essa aqui vai estar em vista e essa aqui vai estar em corte, cortando a janela. E aí, o que eu vou marcar? Eu vou marcar, então, agora eu vou fazer uma outra laje aqui em cima. Então, eu vou pegar na 1/50... E lembra que nosso cálculo, o pé direito era 2,70 mais 10 centímetros da laje. Então, é 2,70 mais 10. Então, agora eu vou marcar aqui. Eu vou marcar no cantinho. 2,50, 60, 70. Né, na 1/50. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Acho que vai fazer melhor, né? 2,50, 60, 70. 50, 60, 70. Eu vou marcar aqui, que é o por baixo, e aí mais 10 centímetros da laje. Não foi isso que a gente fez o cálculo da escada? Né? Então, aqui eu tenho o outro pavimento. Aí, eu vou traçar, então, já sabendo que as linhas são as mesmas, né? Eu já vou continuar. Então, vou até tirar esse aqui daqui, né? Porque dá pra observar, tá bem facinho. E vou traçar, então. Eu vou pegar, então, aqui meu esquadro, vou colocar... nessa marcação e vou fazer, então, agora aqui é o segundo pavimento logo acima, né? Deixa eu só conferir, ver se tá tudo retinho. Vou fazer, então, aqui o traço do meu segundo pavimento, né? O traço da laje, bem fininho, né? Porque eu vou ter que apagar um monte de coisa ainda. Né? 10 centímetros aqui da laje. E vou fazer agora a viga também aqui em cima, né? Com 30 centímetros. Então, vou marcar aqui e vou fazer a mesma coisa. E já vou marcar também o pé direito aqui em cima de 2,70 e a outra laje também. Aqui, então, o que eu fiz, ó? Eu fiz, então, a laje do mezanino, né? Coloquei aqui, então, ó, tá vendo? Essa parede aqui, ela não continua pra cima. Essa parede não continua, então, ela não tem aqui. Essa parede continua, né? Que é na planta. Essa aqui vai ter uma janela e essa parede aqui vai estar em vista, tá? E a gente vai ver a escada chegando lá, né? Guarda-corpo e tudo mais. E aí, então, eu acabei aqui. Agora, eu vou fazer a laje do meu mezanino, aqui 2,70. Então, vou marcar aqui também 2,70. Né? Vou marcar para ficar o mesmo pé direito. 2,70. E vou marcar aqui mais 10 de laje, tá? E vou fazer a mesma coisa agora aqui, né? Com a viga e a laje aqui, para depois fazer a cobertura. Olha que legal, então eu tenho agora já o térreo, né? Um fatiamento na vertical, o térreo, o mezanino. E agora aqui eu vou fazer a estrutura da cobertura. A cobertura, a planta tá numa escala diferente, tá? Então, não preciso nem dobrar, né? Porque eu vou ter que olhar. Aqui tá na escala 1/100, lá estamos na 1/50. O que a gente vai ter que olhar? Que a gente tem uma platibanda aqui, né? De uma cobertura acontecendo, a platibanda. E depois a gente tem aqui a cobertura da caixa d'água, tá? Então, a gente vai fazer essa platibanda aqui, uma mureta com 1 metro de altura, tá? E aqui depois a gente vai fazer a cobertura da caixa d'água também, que ela é mais alta do que essa mureta aqui. Aqui, então, o que eu fiz, ó? Eu fiz essa laje, né, com as vigas. Aí, eu fiz aqui a mureta da cobertura, né, que é isso aqui, ó, em volta da cobertura, tá vendo? É uma mureta, né, porque esse telhado vai ficar dentro agora dessa estrutura, né? Vai ficar escondido, que a gente chama de platibanda. E aqui na caixa d'água, então, eu medi aqui, eu tinha colocado na planta 2,50, ó. Então, aqui o espaço aqui é daqui, dessa ponta até essa ponta é 2,50.
E aí percebam que ele ficou deslocado, né? Porque essa parede do banheiro lá embaixo, ela tá inclinada. Então aqui ficou daqui até aqui 2,50. E esse volume aqui da caixa d'água eu subi pelo menos 2 metros, tá? O telhado em corte aqui a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer depois que a gente tiver o outro corte, porque a gente precisa determinar a altura que ele vai estar aqui, tá? Então essa parte aqui a gente vai deixar ele em stand-by um pouquinho, mas aqui seria o que? Aqui dentro, então vai estar a caixa d'água também, tá? Aqui poderia ser coberto de laje, mas eu não aconselho, porque se der algum problema na caixa d'água, não tem como tirar essa caixa d'água daqui, né? Então aqui vai ser coberto com uma telha, igual a gente tinha colocado no nosso projeto da cobertura e implantação. E aqui também vai uma telha aqui dentro. E aqui, ó, observe, aqui é a viga, né? Tudo embaixo, toda vez que você tem uma parede, você tem uma viga embaixo. Vocês vão ver lá pra frente em estruturas, tá? Você tem uma viga. Essa viga aqui, ela vai aparecer no pavimento de baixo, né? E aí a gente costuma colocar um forrinho de gesso, né? Depois, se alguém quiser colocar, a gente costuma colocar um forrinho de gesso pra cobrir isso aqui. A mesma coisa, né? Em outros pavimentos, pra não ficar vendo a viga. Quando tem tubulação hidráulica, é por isso que a gente não vê os canos aparecendo, né, na nossa cabeça, tá? Mas aqui já tá o corte, então aqui agora a gente vai, eu vou colocar a achura do concreto, né, para vocês terem uma ideia já o que tá cortando, né, de concreto, o que é concreto, o que não é, porque essas paredes são de alvenaria, né, e as lajes e vigas são de concreto. E aí a gente vai fazer a escada em vista, tá? Depois disso. Aqui, então, o que eu fiz aqui de novo, ó? Então, eu coloquei concreto nas vigas, lajes, tá vendo aqui? Concreto, né? Coloquei concreto. Fiz a terra, né? Percebam que olhando lá na cobertura e implantação, então, eu tenho aqui uma calçada e logo do lado direito eu já tenho um muro, né? Então, aqui foi isso que eu fiz. Eu fiz um muro com 2 metros de altura, e embaixo de todo o muro também tem uma viga, baldrame, ó, que fica, né, para dar estrutura para esse muro, tá? E aí eu fiz a calçada chegando até aqui de concreto, aqui uma viga, né, embaixo do muro, esse aqui é o muro de divisa. Aqui do lado esquerdo eu fiz a calçadinha, né, que é aquela calçada na frente, e aí eu dei uma indicação, tá vendo aqui na terra? Eu fiz essa linha que chama linha de interrupção, tá? Essa linha de interrupção, ela serve para indicar que existe desenho mais, tá acontecendo mais coisas lá para frente, mas eu não estou representando. Então, eu interrompo o desenho, eu coloco essa linha, né, indicando de que tem mais desenho, mas no momento eu não estou fazendo, tá? E aqui, então, eu tenho aqui já o corte montado, né? Montado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a representação da janela, né? Vou fazer a representação das janelas, as esquadrias, né? E depois eu vou fazer a escada. Aí, pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Então, eu fiz a laje, né? Eu tinha marcado aqui as lajes todas, né? Daí, eu verifiquei que aqui, né, na nossa planta, né? Na nossa planta do superior, ele é um vazio aqui, né? Ele é um vazio aqui nessa parte. Então, o que eu fiz? Eu retirei essa laje que existe aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu apaguei esse pedaço de laje aqui, né? Vou colocar uma errata aqui, né? Que eu apaguei essa laje que existia aqui, porque ele é um vazio, né? Então, eu não tenho laje nessa parte. Essa parte aqui fica um pé direito duplo, né? Olha que legal. Então, aí eu tenho laje aqui em cima e não tenho aqui, tá? Então, eu apaguei essa parte da laje aqui que existe, ó. Então, essa laje aqui, ela não existe, tá? Colocando uma errata, não vou desenhar tudo de novo, né? Então, eu apaguei essa parte aqui, que ela não existe essa laje, tá? E aqui, então, ficou a janela da frente e aqui a janela, tem uma janelinha lá em cima, né? Como é comercial, aqui a gente acha que vai ter um letreiro, alguma coisa, né? E aqui, então, ficou... Aqui é o lavabo, aqui é a parte da sala, né? Aqui em cima é o mezanino e agora a gente vai fazer, então, a escada e depois a gente vai fazer o guarda-corpo, tá? Então, aqui é a parte da caixa d'água. Aqui, então, a gente vai fazer a escada, tá? Agora, então, tá tudo, né, já esquematizado, a gente vai fazer a escada, tá? Então, a escada a gente vai marcar, a gente já tem as informações da planta, então a gente já sabe que esse patamar tá 1,40, a gente já sabe a altura dos espelhos que nós estamos vendo, né? Então, no corte A, a gente tá vendo
uma parte aqui, né? Nós vamos estar vendo ela em vista, né? E essa parte vai estar aqui subindo, né? Então, essa parte chega lá em cima, né? Então, essa aqui a gente vai ver por baixo, olha só que maravilha, né? Por baixo. Então, a gente vai ver o início da escada, o patamar e vai vendo essa escada aqui por baixo, tá? Então, sobe tá aqui, então começa aqui, tá? Então, a gente vai marcar, vamos marcar primeiro o patamar, né? Dessa escada e a largura dela. Aqui, então, o que que eu fiz, ó? Explicando pra vocês, ó. Eu marquei essa linha aqui que é de 1,40 até a laje, 1,40. Aqui eu marquei, tá vendo aqui, ó, é a espessura da laje da escada e aqui a viga que tá chegando. Aí, essa parte da escada aqui é a escada que eu tô vendo por baixo, tá? Essa escada aqui é o que eu tô vendo ela por baixo, é difícil entender, né? Mas eu tô vendo ela por baixo, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu dividi, então, esse espaço aqui em 8, que é a quantidade de espelhos que eu tenho até lá. Então, eu fiz, pra fazer essa divisão, eu posso pegar ela pelo escalímetro, que eu já vi que tem 17,5. Ou eu faço uma linha auxiliar e faço essa divisão em 8 aqui, né? Então, eu fiz pelo método geométrico aqui e fiz essa divisão, tá? Por que que tá em projeção? Porque eu não tô vendo, eu tô vendo essa escada por baixo, tá? Então, essas linhas aqui da escada, da altura do espelho, eu tô vendo ela por baixo da escada, tá? Essa linha não tá cortada porque eu não tô cortada no buraco da escada, eu tô cortado depois, tá? Eu tô vendo ela depois desse da onde tá cortado, eu tô vendo ela no patamar onde ela chega. E aí, eu vou apagar essa linha auxiliar e vou desenhar agora aqui, ó, a escada ela em vista, tá? Aqui a escada, o que que eu vou fazer? Eu alinhei de novo a planta aqui do térreo, né, com o meu corte. E aí, eu vou puxar, vou pegar então a planta do térreo e vou alinhar aqui, ó, com o meu esquadro, vou alinhar aqui na planta, tá? Eu vou alinhar e vou puxar essa linha aqui pra baixo. Eu já vou aproveitar, né, e vou puxar as linhas também dos passos, né, porque já tá tudo calculado certinho, eu vou puxar também as linhas dos passos aqui, né, pra minha planta, na linha da vertical. Aqui, então, o que que eu tenho? Ó, então, eu tenho a escada em vista por baixo, por isso que tá em projeção, né? Que são elementos que estão ali, mas eu não estou vendo. E eu tô vendo agora a escada em vista, ó. Então, eu tô vendo os espelhos, os passos, aí eu numerei, né? Os passos até chegar aqui no patamar, tá? E aqui eu tô vendo a lateral dela. Aqui, observa, eu fechei aqui, ó, mais ou menos aqui no quarto espelho, né? Porque esse espacinho que fica aqui embaixo da escada é um espaço que não dá para ser muito utilizado, né? Fica ruim até de executar isso daqui. Então, aqui eu coloquei esse fechamento aqui. Lembrando que essa escada aqui, eu fiz ela uma escada, ela de alvenaria convencional, de concreto, né? Ela poderia ser metálica também, aí seria outra representação, tá? Então, aqui eu tenho os passos e os espelhos, né? Dessa escada. Agora, aqui eu vou fazer o corrimão e eu vou fazer o guarda-corpo também aqui. E depois é só colocar, basicamente, as informações. Aí, pessoal, aqui, o que eu fiz, então, ó? Eu marquei os níveis, né? O térreo 10, aqui o lavabo 8, né? Porque desce 2, área molhada, 2,80. Fiz o guarda-corpo aqui com 1,10 m de altura, né? O guarda-corpo, a hora que chega na escada, eu tô vendo ele também. Aqui o guarda-corpo aqui do mezanino. No caso aqui, eu fiz um exemplo do que seria um metálico, tá? Lembrando que o espaçamento, né, de qualquer forma dele não pode passar de 11 centímetros, norma do bombeiro, tá? Para não passar uma cabeça de criança. Aqui eu fiz o guarda-corpo da escada, como essa parte aqui é social, eu fiz ele em vidro, tá? Então, você subiria uma escada aqui com um guarda-corpo em vidro, também com a altura de 1,10. Aqui o corrimão, ele tá na altura de 90, tá? Então, eu traço uma paralela aqui com relação aos degraus, né? Então, marca 90, 90 daqui, né? E você consegue essas alturas. E aqui, então, o 1,10 o guarda-corpo e 90 o corrimão, tá? E aqui, então, também eu tenho guarda-corpo, né? Guarda-corpo acontecendo. E aqui a escada, então, em vista, né? Em vista aqui por baixo, tá ok? Agora, falta o quê? Falta eu colocar depois a cobertura, então, a gente vai dar uma pausa nesse desenho aqui. A gente vai fazer o outro corte e depois a gente volta, então, para fazer essa finalização aqui da cobertura, tá? Quem quiser, igual eu já vou deixar engrossada algumas linhas, então tudo que está em corte eu vou engrossar, né? Tudo que está em corte eu vou engrossar e o que está em vista eu vou deixar do jeito que tá? Aqui, então, o que que eu fiz? Eu engrossei os traços, então tudo que tá em corte, em vista, gente, precisa estar bem diferenciado, tá?
Não sei se no vídeo aparece tão bem, mas eu preciso engrossar tudo que tá em corte para ele ficar destacado, tá? Aqui, então, como eu já disse, a platibanda a gente vai dar uma parada, vamos fazer outro corte, depois a gente volta nele. E escrevi mais algumas informações. Então, o muro, H igual 2 metros, né? Tem os níveis, coloquei aqui embaixo, então, corte na escala 1/50, tá? E aí, então, a gente vai parar por aqui, esse corte AA, né? E vocês vão começar, então, a fazer o corte BB. Porque depois a gente vai voltar nesse corte AA, vamos olhar os dois, né? Tem que estar bem compatibilizado, né? Bem certinho os dois, de acordo com a planta, tá? E vai colocar as informações, então, referentes à cobertura e o que mais faltar depois no nosso checklist.